Chorando, Branca diz a Adriana que se deixou seduzir por Honório, afirmando que ele falou de amor e que queria deixar a esposa, pois o casamento estava em crise desde que descobriu que Adriana é sua filha. Chocada, Adriana pergunta como Branca acreditou nisso e ela responde que se apaixonou. Eulália avisa Roberta que Honório está ao telefone, mas ela se recusa a atendê-lo. Quando Selena pergunta o que aconteceu, Roberta revela que Honório queria falar sobre algo urgente, mas ela não se importa. Satisfeita, Selena diz que agora Roberta terá que arcar com as consequências de ter enviado as fotos ao tio, já que alguma vantagem ela teria que tirar dessa mentira. Adriana admite a Branca que se seu pai não tivesse contado o que aconteceu, ela não acreditaria. Branca comenta que Honório nunca soube se comprometer, lembrando que ele abandonou a mãe de Adriana, deixando-a sozinha para criar a filha. A Adriana explica que Honório não sabia da gravidez, mas Branca afirma que Ágata foi muito generosa ao poupar Honório de culpas. Branca ainda garante que ela não foi a única mulher com quem ele foi infiel durante o casamento. Adriana admite que começa a se decepcionar com o pai. Augusto, irritado, ordena que os trabalhadores não amontoem as uvas para não machucá-las. Aurora pergunta a Augusto por que ele quer terminar o relacionamento, já que Renata voltou para Jerônimo. Surpreso, ele questiona o que Renata tem a ver com isso. Aurora insiste que não vê outra razão para a atitude dele e Augusto explica que não consegue dar a atenção que Aurora merece, embora tenha tentado. Ele lamenta, mas acha melhor terminar, deixando Aurora devastada. Carlos sugere que Jerônimo descanse, pois sabe que foi difícil para ele ver a exumação do corpo do irmão. Jerônimo admite que quase mandou pararem. Carlos então comenta com Matilde que Jerônimo está abalado e diz que eles precisam conversar sobre o que aconteceu entre eles. Matilde, no entanto, pede que ele finja que nada aconteceu. Carlos insiste dizendo que para ele foi importante e que eles poderiam ter um futuro juntos, mas Matilde afirma que seu futuro está mudando e que Carlos não faz parte dele, deixando-o triste. Enquanto isso, Renata, em prantos, relembra seus momentos felizes com Jerônimo. No hospital, Inês avisa a enfermeira que vai entrar no isolamento para ficar com Andrezinho, mas recebe uma carta e, em seguida, vê Isidro já ao lado do filho. Quando Regina chega, Inês lhe entrega a carta emocionante de Isidro, declarando o amor que sente por ela e por Andrezinho. Humberto visita Antônio e confessa sentir-se culpado pelo adiamento do casamento dele com Regina. Antônio, porém, afirma que Regina está mais próxima e comprometida do que antes do acidente, explicando que a melhor forma de manter uma mulher como ela ao seu lado é fazê-la sentir-se livre. Ele acrescenta que quando surge alguém que pode afastá-la, o ideal é unir-se à pessoa para manter o controle da situação. No hospital, Constanza comenta com César que se esqueceu da festa de despedida de solteira de Roberta. César se prontifica a avisar Inês sobre o compromisso, mas Constanza insiste que sua prioridade é doar sangue para Andrezinho e afirma que passará na festa mais tarde para agradar Gonçalo, apesar de não concordar com o casamento. Inês agradece a César e Constanza pela doação de sangue e César garante que todos os amigos farão o mesmo. Inês reflete que não havia percebido quantas pessoas ao seu redor estavam dispostas a ajudá-la. César destaca que eles estão apenas retribuindo um pouco do muito que Inês sempre oferece. Renata pergunta a Matilde para quem ela está levando o chá e se surpreende quando Matilde conta que Jerônimo passou mal após a exumação do corpo de Rafael para realizar uma necrópsia. Ela questiona por que isso foi feito, mas Matilde não sabe explicar. Decidida a entender o que está acontecendo, Renata leva o chá para Jerônimo e pretende pedir que ele esclareça essa situação absurda. Ao encontrá-lo dormindo ao lado de uma foto de Rafael, Renata reflete que se Jerônimo tivesse revelado que Rafael era seu irmão, ele teria evitado muitos problemas. Ela acredita que Rafael teria ficado feliz em tê-la como parte da família e jura que sua morte a afetou profundamente. Se ela soubesse quem era a tal bonita, já teria contado. Renata se deita ao lado de Jerônimo e lembra que até o garçom do bar mencionou que Rafael frequentava o local com uma mulher parecida com ela, o que gerou a confusão. Ela afirma que nunca mais se apaixonará por alguém como se apaixonou por Jerônimo e admite que é doloroso saber que ele nunca amou de verdade.
Gonçalo e Matias chegam no final da festa de Roberta e Constanza se despede deles, comentando que não se sente à vontade ali. Além disso, não está com humor para festas e menciona que Andrezinho está lutando entre a vida e a morte, surpreendendo Gonçalo. Roberta então leva Matias para apresentar algumas amigas, mesmo contra sua vontade. Ao voltar para casa, Constanza se depara, para sua surpresa, com Branca esperando. Ela pergunta o que Branca está fazendo ali e Branca revela que foi demitida por Honório da empresa, já que ele não soube lidar com o fato de serem amantes. Enquanto isso, Honório enche a cara em um bar, observando as fotos de Constanza e César juntos em seu celular. Constanza questiona o que Branca pretende e Branca responde que quer que ela saiba a verdade e entenda que seu marido é infiel. Constanza, no entanto, não quer ouvir mais nada e ordena que Branca vá embora. Mesmo assim, Branca insiste em falar sobre o que aconteceu no porto, mas Constanza responde que se houver algo para resolver, será diretamente com o marido. Em lágrimas, Branca acusa Honório de ser um miserável, afirmando que ele jurou amá-la e que deixaria Constanza, mas em vez disso a demitiu. Constanza repreende, dizendo que Branca não deve se fazer de vítima, pois se envolveu voluntariamente com um homem casado. Branca empurra Constanza e pergunta se ela vai agir como a esposa típica que nega as evidências e finge que nada aconteceu apenas para preservar seu status social. Constanza grita para Branca sair de sua casa e antes de ir embora, Branca ajeita o cabelo com cinismo, enquanto Constanza fica arrasada. Na manhã seguinte, Jerônimo se surpreende ao acordar e encontrar Renata dormindo ao seu lado. Com cuidado, ele a cobre para não acordá-la, mas ela desperta e pergunta por que ele pediu a exumação do corpo de Rafael. Jerônimo explica que foi para realizar uma necrópsia para ter certeza das evidências. Renata afirma que ela e Rafael eram bons amigos e questiona por que ele desconfia dela. Jerônimo acusa de não ter sido sincera e Renata, por sua vez, pergunta se ele sempre foi honesto com ela. Ele aceita conversar, mas exige total transparência. Renata promete que assim será e pede um tempo para provar que as dúvidas dele são infundadas. Chegando em seu quarto, Renata recebe uma mensagem de Augusto. Augusto, por sua vez, sente que o momento decisivo chegou. Quando Honório finalmente chega em casa, Constanza o confronta, perguntando por que ele não passou a noite lá. Irritado, Honório exige saber desde quando ela tem um amante. Surpresa, Constanza pergunta se ele enlouqueceu. Honório então mostra as fotos dela com César. Constanza tenta explicar que as imagens são do dia em que eles visitaram a horta juntos, mas Honório se recusa a ouvir explicações. Ressentida, Constanza confirma que ela e César são amantes. Enquanto isso, Augusto mostra a Renata o coração esculpido na árvore com os nomes de Rafael e Roberta. Ele afirma que foi Rafael quem fez isso no dia em que Augusto levou o contrato para comprar a colheita da Bonita. Renata esclarece que sua irmã se chama Roberta, mas garante que ela e Rafael mal se conheciam. Augusto sugere que Jerônimo pode ter confundido as irmãs e, na verdade, nutrido ódio por Renata e não por Roberta. Roberta tenta tranquilizar Josefina, garantindo que tudo está sob controle. No entanto, Josefina revela suas dúvidas, dizendo que já não tem certeza se a invenção de sua doença será suficiente para separar Gonçalo e Regina. Roberta sugere oferecer algo que interesse a Regina, de modo a afastá-la de Gonçalo. Josefina, decidida, responde que precisa manter a calma e assegura que Regina não sairá vitoriosa. Renata insiste que Roberta e Rafael mal se conheceram e Augusto pergunta onde esse encontro aconteceu. Renata se lembra de que Rafael foi almoçar em sua casa certa vez. Augusto sugere que talvez Roberta e Rafael quisessem que todos acreditassem que eram apenas amigos e a convida a refletir se havia algum motivo para esconderem a relação. Ele ainda alerta que a Bonita pode estar mais próxima do que Renata imagina. Jerônimo confessa a Carlos que Renata pediu tempo para provar sua inocência. Carlos pergunta o que acontecerá se ela realmente provar que não é a Bonita. Jerônimo, cético, responde que ela não conseguirá, pois era a noiva de Rafael, informação confirmada por Josefina. Ele só quer que Renata confesse a verdade para que possam decidir se continuarão juntos. Carlos, porém, sugere que o verdadeiro desejo de Jerônimo é saber se Renata realmente o ama, deixando-o pensativo. Renata agradece a Augusto e pede um momento sozinha para refletir.
Ela se recorda de quando Rafael perguntou se Gonçalo o aceitaria como genro e se ele estava à altura da família Monterrúbio. Também se lembra de uma ligação em que Rafael lhe disse que ela precisava conhecer a verdade. Renata recorda as perguntas que Roberta fez sobre Rafael, mas decide que não pode acusar a irmã sem ter certeza de que ela é a bonita. Adriana encontra Honório fazendo as malas para sair de casa e diz que não julga Constanza, ressaltando que ela sempre foi uma mulher exemplar. Honório, sem revelar que Constanza confessou ser amante de César, explica que vai se hospedar em um hotel. Adriana sugere ficarem em sua casa. Confuso, Honório pergunta se Adriana pretende ir com ele e Adriana esclarece que após o que ele fez não pode mais ficar na casa de Constanza. Honório tenta assegurar que Constanza não ficará contra ela, mas Adriana insiste em acompanhá-lo, pedindo que ele vá na frente, prometendo que irá no dia seguinte. Cantu compartilha com um colega suas suspeitas de que Josefina possa ser a verdadeira Josi. Ele informa que pretende investigar a cidade onde ela viveu antes de se casar com Gonçalo, afirmando que Josefina não escapará. Enquanto isso, Josefina reflete que precisa esperar o momento certo para agir, mas garante que os dias de Regina estão contados. Honório deixa a casa e Constanza, devastada, desaba em lágrimas.